Um veículo movido a energia solar que detecta plantas daninhas e aplica herbicida automaticamente. Uma máquina que avalia amostras de grãos e gera um laudo em menos de 2 minutos. Uma ferramenta que consegue prever os resultados genéticos do acasalamento de bovinos. Todos esses equipamentos têm uma coisa em comum: o uso da inteligência artificial. Não é de hoje que essa tecnologia está a serviço do meio rural, mas nos últimos anos vem ganhando cada vez mais aplicações dentro e fora da porteira. O uso da inteligência artificial no campo é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo dessa semana e também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, gente, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse programa, começando pelo professor Dr. Pablo Jorge de Souza, que dá aula no curso de Agronomia e na pós-graduação Agricultura Digital, Inteligência Artificial e Big Data aplicada no campo, da PUC Paraná. Como é que vai, Pablo? Tudo bom, bom dia. Tudo bem, André? E também temos aqui hoje o Eli Eros Assunção, do Departamento Técnico do Sistema FAEP Senar Paraná. Como é que vai, Eli? Bom dia, tudo bem, André? Tudo bem, Pablo? Bom, gente, esqueçam a imagem do agricultor com chinelo de dedo e a enxada na mão. A agricultura e a pecuária, que são praticadas hoje em dia, empregam muita tecnologia, seja na genética das sementes e dos animais, ou no uso de equipamentos modernos que levam a inteligência artificial para o campo para que os produtores consigam obter melhores resultados. Bom, gente, para começar essa conversa, eu queria perguntar para vocês, que conhecem esse tema muito melhor do que eu, afinal de contas, o que é inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial ela tem um nome pomposo, né? Mas para coisas que são simples, né? Ela, no conjunto ela fica complexa, mas ela é um conjunto de coisas simples, né? A gente tem um conceito que a gente fala que é a pirâmide do conhecimento, que na base está os dados, e aí você sobe um degrau, vai para a informação, você sobe mais um degrau, vai para o conhecimento, e você sobe o último degrau, ela chega na sabedoria. A expectativa de todo mundo com a inteligência artificial é que ela te dê sabedoria, ela te indique o que fazer, né? Mas para isso ela passa pela base, que são os dados, né? Então, ela é um conjunto de dados que, por meio de um algoritmo, de uma lógica, ela te leva a sabedoria, te leva a indicar o que fazer, né? Tornando o difícil fácil seria mais ou menos isso, né? A gente complica, às vezes a gente acha que é complicado, mas não, ela na verdade não é tão complicada assim, né? Muito passa por média, né? O cálculo simples, não é mesmo, Pablo? Exatamente, Elias. E só complementando, a grande diferença da inteligência artificial para as ferramentas que antigamente eram utilizadas é que a inteligência artificial na agricultura ela nos ajuda a tomar decisões baseadas em dados, em estatísticas, levando a uma análise cada vez mais complexa de todo um conjunto de fatores para que as decisões possam ser mais assertivas e para que a gente possa fazer previsões, né, usando algumas técnicas dentro da agricultura digital, para que a gente possa diminuir cada vez mais a margem de erro nas mais diversas atividades produtivas. Olha aí, e a gente que acompanha um pouco o campo, né, a gente vê que não é de hoje que a agropecuária está utilizando aí a tecnologia em altas doses, né? Agricultura de precisão, drones, robôs, mas a impressão que a gente tem é que nos últimos anos houve um salto tecnológico, né, que trouxe uma série de novos adventos, novas possibilidades. Isso se deve ao emprego da inteligência artificial nessa área? Eu acho que, começando, muito se vem desenvolvendo, né, há muitos anos, né? A agricultura de precisão não é um conceito novo, é um conceito que desde a década de 90 já se discutia e já existiam ferramentas, né? O famoso piloto automático, é o mais simples lá, ele já existe desde a década de 90. Mas por que ele ainda é novidade? Porque ainda o custo ainda era alto, né? Agora vem se barateando com as tecnologias. A produção em massa ela vem diminuindo o custo de aquisição por agricultor, e o próprio nível do agricultor ele vem passando a ser mais profissionalizado, a ter mais acesso à informação, mais educação.
E eu acho que, então, antes era uma limitação de hardware, né, do próprio equipamento, e aí passou o equipamento a ser mais acessível, e aí a gente veio para uma limitação, talvez, de pessoas, né. Eu acho que a inteligência artificial, né, trazendo para o contexto da conversa, ela tinha, né, essa limitação um pouco de hardware também, né. O software, ela é o contrário, na verdade, a história, né? Ela tinha limitação de hardware porque o software já existia. Os algoritmos de inteligência artificial já são muito antigos, né, Pablo? Acho que já vem de muitos anos. Mas a capacidade dos computadores que veio desenvolvendo, eu acho que teve uma virada de chave, se eu não me engano, em 2016, ali mais ou menos nessa época, em que se popularizou computadores que conseguiriam analisar um volume de dados muito grande, como é necessário para a inteligência artificial. E só complementando, Elias, o aumento da disponibilidade de conectividade no campo e a oferta de serviços mais acessíveis, tanto quanto tecnologias, né? Mas principalmente a computação em nuvem, ela tem ajudado muito nessa capacidade de processamento das informações, né? Então, justamente pelo fato de a gente ter hoje muitas opções também de prestadores de serviços, e serviços de boa qualidade, é que a agricultura, a inteligência artificial na agricultura e a agricultura digital, ela está se tornando cada vez mais acessível. Então, só complementando e concordando com o que o Elias comentou agora há pouco, eu acho que atualmente o maior gargalo para que os produtores possam, de fato, usufruir dos benefícios dessas tecnologias é a falta de profissionais capacitados. A falta de profissionais que entendem a realidade do produtor e conseguem, dentro de cada sistema de produção, do contexto de cada propriedade rural, elaborar uma estrutura de coleta, análise, transformação dos dados em informações, para que a gente possa alcançar o nível da sabedoria e aplicar, de fato, isso de forma sustentável, né? Quando o senhor falou em gargalo, eu imaginei que o senhor ia falar justamente da conectividade no campo. Isso seria um gargalo também? A gente sabe que, na realidade, aí tem várias áreas aqui, pelo menos no Paraná, a realidade é essa, em que você não consegue ter internet no campo assim, de forma satisfatória. Isso é um impeditivo para o avanço da inteligência artificial? Eu acho que não só para a inteligência artificial, mas também para a aplicação de outras tecnologias, porque quando a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente precisa trabalhar bem a questão do Big Data, a estruturação de um sistema de coleta de dados, dados de qualidade e análise desses dados. Então, assim, a gente precisa ter a internet das coisas, né, o sensoriamento de diferentes máquinas, implementos, monitoramento do solo, do clima. Então, a gente já tem tecnologias acessíveis para fazer esse monitoramento, mas nem sempre a gente tem uma boa estrutura de conectividade. Essa estrutura, ela tem se tornado cada vez mais acessível. E hoje, as tecnologias de telecomunicações, de 4 e 5G, né, que estão sendo massivamente ampliadas, bem como a comunicação satelital, elas têm ajudado muito. E eu acho que não é um negócio assim tão recente. Porque, vou dar um exemplo, durante a pandemia, né, quando vivemos aí um período de isolamento social, eu lembro que algumas propriedades rurais tinham conexão muito melhor e uma qualidade de comunicação melhor do que muitas áreas urbanas, né? Isso comparando aqui regiões próximas à capital do estado e propriedades que ficam no interior do estado, né? Tive a oportunidade de viver as duas realidades e a gente vê hoje que existe possibilidade de disponibilidade dessa conexão. Por que muitos produtores não investem nessa tecnologia e a gente não tem uma rede ainda melhor? Porque muitas vezes o pessoal ainda não consegue enxergar o valor que uma boa qualidade de conexão, que os serviços e as tecnologias podem proporcionar à produção, né? Uhum. E existem segmentos que eles são naturalmente mais aptos ao emprego dessas novas tecnologias? Eu vou pegar o gancho da sua pergunta, André, e complementar. Acho que eu gostei muito da colocação do Pablo. Quando a gente, né, pensa em quem está mais apto a trabalhar, né, eu acho que passa muito pelo que o Pablo falou. O Pablo falou que a gente precisa de pessoas. E eu acho que hoje, penso que o principal gargalo para o crescimento do uso das tecnologias passa-se por pessoas.
né? Nós temos a tecnologia bem consolidada, nós temos, né, software e hardware, nós temos as duas coisas que precisam para funcionar, mas só isso, só eu ter os ingredientes e o forno não me entrega o bolo. Para me entregar o bolo, que é o principal, que é o resultado ali, eu preciso de alguém que saiba fazer. Né? E quando o Pablo fala, eu gostei, Pablo, da sua colocação de juntar a questão da conectividade com a mão de obra, né? Acho que a conectividade, ela traz a possibilidade de você gerar dados que tenham integração, né? Você tem vários dados, né? Você tem dados por exemplo, o produtor tem uma estação meteorológica na propriedade e tem um pulverizador. E esses dois, atualmente, eles podem ou não se conversar. Mas eles só vão se conversar, ou seja, a estação meteorológica vai falar que as condições estão adequadas para fazer a aplicação se haver conectividade na propriedade. Esse é um ponto. O outro ponto é que o técnico, o gestor, o produtor, ele tem que ter essa mentalidade, que é isso que o Pablo falou, de pensar que existem essas possibilidades. Hoje, essa brecha está sendo preenchida pelos grandes players que atuam no grande agronegócio, que vamos dizer assim, que são as commodities, né, que é onde gira o maior faturamento. Então, quando a gente fala de cana-de-açúcar, o setor florestal, o setor de grãos, porque são os setores que têm maior investimento, o faturamento é maior, movimenta-se mais dinheiro, então acaba que os players do mercado dessas áreas de tecnologia vão investir nessas áreas. Mas a inteligência artificial, essas tecnologias, elas poderiam ser acessíveis e na verdade, elas estão aí para facilitar a vida de qualquer produtor. Desde o pequeno, o que trabalha com pequenas áreas de hortaliças, estufas, até o grande que tem milhares de hectares, né, de grãos, não é, Pablo? Exatamente, Elias. E a gente tem hoje, inclusive, muitos softwares, muitas plataformas que te permitem aplicar efetivamente a inteligência artificial na agricultura em sistemas gratuitos. Né? E, claro, ferramentas pagas, e ferramentas, quando eu falo ferramentas pagas, eu não falo de ferramentas aí que vão encarecer significativamente a produção. Algumas, inclusive, bem acessíveis, né? E estão disponíveis para qualquer usuário hoje dentro das diferentes tecnologias. Então, o maior problema realmente que a gente tem hoje é profissionais capacitados para entregar valor ao produtor, para mostrar para o produtor como a inteligência artificial pode agregar lucro ao negócio, como que a inteligência artificial pode contribuir para que o manejo da propriedade, o manejo dos diferentes sistemas produtivos, ele seja cada vez mais eficiente e sustentável. E quando eu falo em sustentabilidade, muita gente associa sustentabilidade a fatores ambientais, mas a sustentabilidade ambiental, ela vai contribuir para a sustentabilidade econômica e para a sustentabilidade social dos empreendimentos. Então, hoje, o uso das tecnologias tem sido realizado também pelos consumidores, que buscam comprar produtos, aqueles nichos de mercado que já pagam mais, remuneram melhor o produto, quando eles enxergam que o produto tem um maior valor. E esse valor passa por ações, boas práticas, certificações, e que a inteligência artificial pode contribuir significativamente para justamente agregar todo esse potencial de valor ao produto, que muitas vezes o produtor está, de fato, desenvolvendo na sua propriedade, mas que não transmite ou não passa essa informação adequadamente para o consumidor. Olha aí. E eu que sou, vamos dizer assim, um usuário leigo, né, urbano, né? E a gente viu que há uns anos atrás, quando começou a ficar acessível, todo mundo começou a poder ter no próprio computador, aí no seu desktop, o ChatGPT, o Midjourney. A gente viu que são ferramentas que são muito simples, né? Elas ajudam você a entender a própria ferramenta, né? Nesse caso da inteligência artificial na agricultura, isso exigiria uma formação técnica dos usuários?
ou também o senhor comentou, né, que os próprios usuários finais estão utilizando isso. É uma coisa que realmente tem uma complexidade que vai demandar um curso, alguma coisa, ou a pessoa pode, estudando ali sozinha, perguntando para a própria ferramenta, ela consegue levar isso adiante? Olha, André, eu entendo que a gente precisa ter profissionais que entendam das atividades agrícolas, entendam o dia a dia da produção. Então, a gente precisa de técnicos, de agrônomos, de profissionais que tenham uma boa capacitação de base, mas para a gente poder realmente agregar valor com a agricultura digital, com a inteligência artificial, a gente precisa de profissionais que tenham conhecimento de análise de dados, então de ciência de dados. Para ele ter uma boa formação em ciência de dados, ou uma formação mínima, a pessoa tem que dominar alguns fundamentos de programação, de Big Data, né, de como estruturar a coleta e a análise dos dados, a estatística, né, as análises estatísticas, as ferramentas de análise estatísticas, e trabalhar com a agricultura digital propriamente dita, onde a pessoa precisa estar capacitada para entender um pouquinho mais sobre essas ferramentas de machine learning, né, de aprendizado de máquina, para que ele possa também usufruir da automação que essas tecnologias podem permitir em todo esse processo, vamos supor assim, para facilitar a tradução dos dados em informações que venham dar subsídios à tomada de decisão. Então, a gente buscou, por exemplo, na especialização em agricultura digital, formar 4 pilares, né? Um profissional que entenda muito bem da agricultura de precisão, da gestão da variabilidade que envolve hoje qualquer atividade produtiva em qualquer escala, para que essa atividade seja sustentável, eficiente e lucrativa. A gente buscou contemplar a parte dos fundamentos da análise de dados, né, da ciência de dados, e os fundamentos da inteligência artificial aplicada realmente, para que a gente possa, por exemplo, usar tecnologias de taxa variável com suporte da inteligência artificial, com suporte da modelagem da produção, para que a gente possa avaliar quais são os cenários prováveis baseados nos dados em que estamos monitorando e obtendo na propriedade rural. E, por fim, aplicar esse conjunto, né, na elaboração, na gestão de propriedades que sejam inteligentes, né, que sejam resilientes para suportar os processos de mudanças climáticas que a gente vive, né, as irregularidades climáticas às quais a nossa indústria a céu aberto está exposta. Então, para a gente poder prever esses cenários e poder subsidiar o processo de tomada de decisão cada vez mais assertivo, né? Então, eu costumo brincar que às vezes o pessoal pergunta, mas qual que é a diferença da agricultura digital para a agricultura de precisão? Eu busco traduzir de uma forma simples, explicando da seguinte forma: a agricultura de precisão, ela te diz o que fazer, onde fazer. A agricultura digital, ela te diz quando, né? Porque às vezes a gente está fazendo tudo certo na hora errada. Olha aí. E isso, vamos dizer assim, está sendo aplicado mais dentro da porteira, ou a inteligência artificial também pode contribuir com as atividades agropecuárias que estão fora da porteira, né? Em outros segmentos da cadeia? Acho que para responder, né, a própria matéria do boletim dessa semana trouxe, né, uma solução de uma empresa que trabalha com análise do grão de soja, né? Então, na hora de vender, o produtor vai entregar na venda, né, uma cerealista. Nessa comercialização, tem uma pessoa que é um classificador. Ele vai lá e ele tem que identificar por amostras qual que é a qualidade do grão. E na matéria do boletim trouxe uma empresa, uma startup, que faz essa classificação em tempo real e automaticamente. Então, assim, ela tem capacidade de fazer 250 amostras por dia. E isso, assim, isso é uma grande virada de chave. É lógico que a própria matéria destaca que a legislação ela precisa se adequar ainda, né? Que a legislação ainda, que é do mapa, ela diz que obrigatoriamente a classificação tem que ser feita com um classificador, uma pessoa.
E só que a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, ela já vem trabalhando junto ao MAPA para poder atualizar essa legislação e mostrar que o setor produtivo quer que isso seja automatizado. Por quê? Não é para tirar o emprego do classificador, é para melhorar o emprego do classificador, é para profissionalizar e não ter viés. É uma máquina que ela, das 8 da manhã às 5 da tarde, ela não cansa. O padrão que ela te entrega é o mesmo. O classificador, naturalmente, é uma pessoa. 8 da manhã, ele tá bem. No final do dia, ele já começa a ficar cansado. A calibração, vamos dizer assim, do olho dele já não é a mesma. Ele também é uma pessoa. Naturalmente isso vai acontecer. Então, esses processos automatizados, eles são importantes para a gente entregar padrão de qualidade. E é isso que o Pablo falou, né? Quando o Pablo falou de sustentabilidade, eu complemento ainda com rastreabilidade, né? Que o pessoal da cidade quer saber o que está comprando, né? O Pablo foi muito feliz nessa colocação de alertar que a inteligência artificial, a agricultura digital, ela não é só para o agricultor. Ela é para o agricultor, não é só para o agricultor produzir, ela é para o agricultor vender. Porque quem está comprando, seja o mercado doméstico ou o mercado internacional, quer saber quem produziu, onde produziu, como produziu, quais os parâmetros que produziu. E isso, a cadeia precisa estar muito organizada e tem que gerar dados, e esses dados precisam estar organizados. Daí a gente vem não é um bando de dados, né? Eu costumo brincar, mas é um banco de dados organizados. E isso, para que a gente tenha toda essa organização, para que a gente tenha todo esse controle e essa rastreabilidade, nós precisamos estar organizados e com pessoas bem treinadas, né? Olha, e nessa questão dos dados, né, que a gente sabe que o funcionamento da inteligência artificial só se dá porque ela está usando muitos dados ali, um banco de dados gigantesco, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, hein, gente, que eu sou meio leigo, aí eu posso falar uma bobagem aqui. Eu posso supor que agora que tem cada vez mais gente usando, esses bancos vão ser cada vez mais alimentados e, vamos dizer assim, daqui a 10, 20 anos a gente vai ter uma agricultura digital, uma inteligência artificial aplicada no campo muito mais eficiente, já que ela vai ter mais dados disponíveis, ou não? Posso começar aqui, acho que eu deixo pro Pablo complementar, mas eu vou trazer uma visão mais simples agora do produtor, né? Como que isso já vem impactando a vida do produtor. Nós trouxemos alguns dados, o Pablo falou da questão do gerenciamento localizado, que passa a indicar, né, agricultura de precisão para agricultura digital, passa a indicar o que fazer, né, e o que vai acontecer, né, mas isso já vem acontecendo, né? Nós já temos, por exemplo, máquinas, se você pegar algumas linhas de colhedora, que ela já entrega inteligência artificial de fábrica. O que é isso? O produtor já usa isso na propriedade e ele não sabe. Então, assim, um breve parêntese de como isso acontece, ela, durante a operação de colheita, ela tem uma câmera que ela analisa como que está vindo o grão colhido, se tem muita ou pouca sujeira, se tem muito, né, e nisso ela consegue se autorregular. Ela muda a velocidade do ventilador, ela muda a abertura de peneira, então, de acordo com uma imagem, né, com uma câmera que tem Isso embarcado. É feito em tempo real ali. Em tempo real. Então, isso já existe, já está na mão do produtor. Então, ali nós abrimos, então, 2 leques. Nós abrimos o leque daquele usuário que vai facilitar a vida dele, né? O do dia a dia, do operador de máquina que tinha 15 botões, comandos, 10 alavancas, agora ele não tem mais, ele só tem que acompanhar, mas ele tem que indicar os parâmetros corretos para o algoritmo funcionar, né? Para a inteligência artificial funcionar. Esse é um ramo. O outro ramo é o ramo mais complexo, é o ramo da nossa conversa, que é treinar aquela pessoa que é o desenvolvedor e aquele que é o gestor, né, que ele precisa organizar, né, todo o banco de dados da propriedade. E nisso a gente vê muito bem, né, o próprio Pablo é coordenador de um curso de agricultura digital, né, Big Data, e a gente já vê outras iniciativas, né, no Paraná, ali, no próprio Boletim Traz ali de Londrina, da CIA. Essa semana mesmo eu escutei, né, a Unicentro de Guarapuava também com um curso de especialização em graduação, na verdade, né, um tecnológico de Big Data no agronegócio. Então, essa é uma outra iniciativa. Então, assim, eu abriria assim 2 leques, né? Eu acho que para o cidadão comum, que é o usuário, simplifica a vida dele, facilita a vida dele.
mas ele tem que saber o mínimo de alimentar aquilo ali, né? É como a gente usar o ChatGPT. Ele pode ser uma baita ferramenta, mas ele pode nos entregar... Se você não fizer as perguntas certas... Eu vou ter que perguntar, né, Pablo? A gente tem, né, nas áreas de agricultura de inteligência artificial que quando o dado não é bom, a resposta nunca é boa, né, Pablo? Exatamente, Elias. E só complementando, uma possibilidade também de formação são alguns cursos tecnólogos, como alguns na área do agrodigital, que buscam uma formação mais rápida para que as pessoas consigam entender os pilares da produção agrícola e os pilares da agricultura digital e acelerar esse processo de integração e aplicação da tecnologia efetivamente no campo, né? Eli, e como que o Senar está trabalhando com essas novas tecnologias? Isso está no radar, está nos projetos do Senar? Hoje o Senar a nível nacional, né, o Senar Central, ele tem os cursos EAD, ele tem um curso que chama Agropecuária Digital, que é um curso que vai introduzir, né, todos que queiram, que tenham interesse nesse assunto, é um curso EAD gratuito. E o Senar Paraná, a gente vem trabalhando junto aos jovens, né, principalmente dos colégios agrícolas. Nós temos uma nomenclatura, que é a nomenclatura de agricultura de precisão, que é a nomenclatura mais conhecida, só que dentro desse módulo, que é um curso de 40 horas, nós pincelamos a agricultura digital, que é essa que funciona com base em dados, né? Então, ali eles trabalham com mapas, são aquilo que o Pablo falou, da variabilidade espacial, né? Onde produz mais, onde produz menos, por que produz mais, por que produz menos, mapas de solo, né? Onde tem mais fósforo, onde tem mais potássio, e como que a gente organiza isso tudo para fazer um planejamento agrícola. E também, né, o próprio programa Agrinho, né, que já tem mais de 30 anos, esse ano ele tem uma modalidade específica para os colégios agrícolas de robótica agrícola. Então também a gente pensou em levar para esses jovens tudo isso de inovação, de tecnologia, os potenciais, né? São conceitos ainda, né? É um programa que vai premiar aquele que melhor entregar um projeto final, mas a gente sabe que a gente está só começando. Então, o intuito é que nos próximos anos a gente trabalhe cada vez mais esses assuntos aqui no Paraná. Maravilha! Pablo, a gente está chegando aqui no final do programa. Você quer deixar um recado aí, deixar um convite, alguma coisa assim? Olha, eu gostaria, sim, André, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aqui antes de encerrar o nosso podcast, e acho que é um ponto muito legal, é que muita gente pensa ou se preocupa, poxa, mas será que toda essa tecnologia, essa automação, ela vai eliminar empregos? Ela vai mudar a forma de produzir? Eu entendo que está mudando a forma de produzir, como o Elias colocou. E eu acho que um ponto muito interessante é que todos os processos de automatização, de aplicação da inteligência artificial, de todo esse conjunto de tecnologias no campo, ele está proporcionando aos trabalhadores que atuam já com essas tecnologias no seu dia a dia melhores condições de trabalho, né? Então a gente está tecnificando, precisando da formação contínua desses profissionais. Aquela história antigamente que se falava, se não estudar vai ter que trabalhar na roça. Hoje eu pergunto, que roça, né? Quem usava essa expressão? Então, a gente tem que entender que a agricultura digital, que a agricultura de precisão e todo esse conjunto de tecnologias, ele está criando novas funções. Ele está criando uma perspectiva de desenvolver atividades com melhor qualidade, coisas que antes a gente não conseguia fazer até por falta de capacidade laboral. A gente não tinha condições de efetuar algumas atividades com o nível de atenção que a gente consegue dedicar hoje. Então, isso tem trazido uma série de melhorias para os trabalhadores que atuam com o uso dessas tecnologias, para o sistema produtivo em si. Os sistemas estão rapidamente se tornando mais eficientes com o uso correto das tecnologias. A gente vê o ganho de valor que esses sistemas conseguem proporcionar e ele gera toda uma nova perspectiva de qualidade do trabalho no campo, de melhoria da qualidade de vida do produtor, porque as tecnologias usadas da forma correta, elas vão contribuir efetivamente para isso.
né? Então, às vezes, uma possibilidade de trabalhar com um cuidado ainda maior em cima da produção e que antes, às vezes, não era possível se fazer essas atividades no nível de cuidado que eu consigo hoje, né? Um exemplo, assim, às vezes, cuidar melhor a qualidade do plantio, avaliar melhor o ponto de colheita, usando das diferentes tecnologias que me ajudam a monitorar o trabalho e me dão mais eficiência em ações repetitivas. Então, a robótica no campo, o uso dos drones, e o uso correto, porque muita gente está simplesmente substituindo atividades que normalmente são feitas por atividades que podem ser realizadas com o auxílio das novas tecnologias. Mas as novas tecnologias, elas abrem perspectivas para uma nova agricultura, uma agricultura cada vez mais eficiente, mais competitiva, mais produtiva e agregando qualidade, né, ao produto, ao ambiente, à qualidade de vida do produtor e do trabalhador que está envolvido nessas atividades no campo, né? Olha aí, gente. Então, gente, e para fechar, o agricultor que está nos escutando nesse momento e ele falou, puxa vida, esse negócio de inteligência artificial no campo é interessante, hein? Qual que é o primeiro passo para ele poder entrar nesse mundo? Acho que a primeira coisa é procurar o Senar. Procurar os cursos do Senar, se capacitar na base, né? A gente mira lá em cima, mas a gente esquece que tem uma escada, né, para subir. E essa escada, ela passa por degraus que são importantes a gente cumprir, né? A gente tem que entender dos fundamentos para a gente poder entender de coisas mais complexas, né? Então, procure o Senar, procure os cursos do Senar, comece ali com os básicos, os conceitos básicos. Hoje, quem dizer que não vai ser afetado por inteligência artificial, acho que a pessoa não se ligou ainda, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo, né? Então, as mudanças, elas estão impactando todos os setores e o agronegócio não vai ficar de fora e não está de fora, na verdade, né? Então, hoje, todos os que trabalham vão ser impactados em algum momento, né? A gente, naturalmente, a gente acaba especializando muito, né, os técnicos que trabalham. Eu sou de doenças, eu sou de adubação, eu sou de máquinas. Só que hoje a agricultura de precisão, a inteligência artificial, ela integra tudo isso. Então, acaba que tudo vai se unir, tudo vai se convergir para uma coisa só. E quem não entender que esse movimento está acontecendo pode ficar de fora. Vai patinar e vai. E assim, né, Elias, o primeiro passo é entrar, é entender um pouco mais, porque depois que você começa a compreender os benefícios que as tecnologias trazem quando usadas corretamente, é uma escalada, o produtor não para. Então a gente vê desde as grandes empresas, os grandes produtores rurais, que hoje já investem massivamente no uso dessas tecnologias, porque eles já vivem o ganho de valor que as tecnologias trazem. Mas essas tecnologias são acessíveis aos pequenos produtores. O primeiro passo é buscar, como o Elias colocou, conhecimento. Começar a entender como todas essas tecnologias podem contribuir para melhorar o dia a dia de todos envolvidos no agronegócio, na agricultura familiar. Perfeito. Gente, nós estamos ficando por aqui, nosso tempo já estourou um pouquinho. Quero agradecer muito o Pablo, o Eli, voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E dizer para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou então no nosso aplicativo de celular. Você baixa lá gratuitamente, chama Sistema FAEP. E você vai receber na palma da sua mão aí cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agronegócio. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!